Olá, arianos! Bem-vindos ao nosso canal Em Nome do Tarô. Hoje a leitura para o mês de junho. Como será o mês de junho para os arianos? Já estamos no meio do ano, né, pessoal? Então, a leitura que eu trago para vocês é uma leitura coletiva, intuitiva, uma leitura que não vai ressoar o tempo todo com o teu momento. Peço que tu assista toda a leitura, porque muitas vezes está ali depois, ali pelo meio, pode ser que tem algo que realmente faça sentido para ti, tá? Então esse é o meu conselho. Muitas vezes é isso que acontece. Eu vou abordar aqui 6 assuntos, 6 setores da vida, e então em algum deles pode haver uma mensagem bem importante para vocês, tá? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, gratidão. Peço que se inscreva no canal, que participe. Pessoal que já está inscrito, minha gratidão também. Continue aí colaborando com o nosso crescimento, tá? É importante que vocês se inscrevam e curtam o canal para que esse vídeo seja levado mais adiante, certo? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês arcanos maiores, menores, arcanos completos, né? Cartas ciganas, e no final a gente faz uma carta de conselho. Os assuntos são personalidade, comportamento, setor emocional, influências externas, as condições interiores, né, questão de alma, a parte material da vida e a parte espiritual, certo? Eu já vou colocando aqui as cartas, que daí nós já vamos falando sobre cada uma no geral, certo? Então, peço aí que vocês tenham um pouquinho de paciência para esperar. E a gente faz a leitura. Muito bem. Bem, o que nós temos aqui então, arianos? Para começar, Áries, mês de junho. Na questão de comportamento, tá? A maneira como vocês vão se apresentando, qual é o passo, qual é o tipo de características, né? O que vocês estão pensando aí para estar agindo? Nós temos aqui, começando o pendurado. O pendurado, como um arcano maior, ele fala das questões, das escolhas feitas na vida, daquilo que a gente se envolveu de alguma forma e que agora não consegue mais sair, mas está sentindo e está vendo que é preciso sair desse emaranhado, é preciso sair de alguma história, de alguma situação. Tá? É aquela entrega ou aquela coisa que tu fez, aquela bondade, o envolvimento que tu teve, mas que naquele momento era o melhor a ser feito. Só que hoje a coisa ficou um pouco diferente, vocês não querem mais isso. E aí sair dessa, como é que faz? Né? Então a gente tem aqui uma rainha de ouros. E essa rainha de ouros, ela vem explicando que é preciso ter o controle das coisas, né? Ou seja, é melhor ter um certo controle da tua vida, do teu dinheiro, da tua energia empregada. Aqui pode ser para alguns que é necessário ter essa entrega, que é bom ajudar alguém, que é bom tomar cuidado com as suas coisas, que ajudar as pessoas não significa que tu tenha que te prejudicar. Até onde vai esse limite, né? Inclusive aqui saiu com a carta Lenormand, a carta cigana, saiu a carta dos ratos. E os ratos vêm com isso, da questão de se defender também, né? Não precisa te expor tanto, tu não tem que entregar tudo para o outro. Então essa é a personalidade, esse comportamento que junho vai trazendo aí para alguns dos arianos, né? Essa questão aí de saber até onde tu deve colocar a tua energia, até que ponto eu estou entregando o quê? Estão querendo mais? Então é uma questão de limites aqui, vocês vão ter que colocar limites aí nas atitudes de vocês, certo? Como carta de conselho para esse setor da vida, o que nós temos aqui? Uma carta de conselho para esse setor. O que os arianos precisam saber que ainda não foi dito? O que pode ser feito? O que saiu aqui? O 2 de copas. 2 de copas fala de
conversação, de entendimento, fala de exatamente essa questão de conciliação, né? Saber entender que forças são essas, a força entre o dar e o receber. A carta do 2 de copas fala também de uma escolha, né? Porque são duas alternativas aqui. Eu tenho como fazer ou não fazer, é o sim e o não. O que eu tenho que renunciar aqui para que essa entrega, para que essa ajuda, essa dedicação que eu estou me envolvendo ou que eu vou me envolver, se for uma dúvida que tu tenha, pode ser que surja isso no teu caminho, agora no mês de junho, né? Uma situação onde alguém venha te pedir a tua colaboração, e aí tu precisa ter já isso na tua ciência, né? Que existem limites para as coisas e que dizer não tem sentido também. E que a gente não precisa fugir, a gente precisa realmente expor os nossos sentimentos, dizer simplesmente por que não quero, por que não prefere não fazer, enfim, mas não no sentido de ser egoísta, mas sim de se respeitar, né? Saber até onde tu consegue fazer as coisas. E por outro lado, também pode ser uma chamada aqui para que tu saia da tua casca e comece a ver que tu também tem importância e tem valor para as pessoas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não posso fazer nada por ninguém, eu posso ajudar ninguém, quem me dera eu ser ajudado, aquelas coisas assim, que é um pensamento muito miserável, muito pouquinho, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa assim, né? Muitas vezes é só escutar o que o outro quer dizer, muitas vezes é só estar perto de alguém, isso já ajuda muito. Não é só questão material que a gente fala aqui, tá? E aqui a gente tá falando, a rainha de ouros vem aqui nessa situação. Não é só a questão financeira, é uma questão de estrutura também. Muitas vezes a pessoa ela não tem muitos recursos, mas é uma pessoa que tem estrutura. Ela está numa fase onde ela não conseguiu, talvez, construir grandes coisas. Mas o pouco que ela faz já é bastante para quem está, de repente, numa situação mais fragilizada, tá? Então, essa é a questão do comportamento aqui para vocês, tá? E o conselho, como eu disse, né? O 2 de copas vem aqui com essa situação de entendimento, de exposição, de conversa, certo? Passando aqui para o campo das emoções, vejam bem, nós temos o imperador como arcano maior. O imperador é o poder, é a consciência, é a maturidade, é a condição do julgamento, é quem consegue trazer uma visão mais madura. O imperador, ele vem com essa questão assim de o que eu posso fazer, o que tu tá querendo? Vamos analisar juntos e chegar numa situação justa aqui. O imperador tem a ver com a justiça. A carta que vem a seguir é o 8 de espadas. O 8 de espadas eu estou livre para fazer, parece que eu não consigo. Vejam como isso tem a ver com a personalidade, tá? Eu consigo fazer alguma coisa, mas eu me sinto amarrado. Talvez eu esteja com a visão muito curta aqui, vivendo alguma situação que te colocou assim, né? É uma questão de se olhar, perceber o seu valor. Então, o 8 de espadas vem aqui com a libertação. Tira esse... Vejam ali que ela tá amarrada nas cordas, mas ela tá com a espada, ou seja, ela não tá frouxo, é só ela soltar. Abra a tua visão. Aqui é sair do comum, tirar a venda dos olhos, enxerga, abre esses olhos para as coisas que estão acontecendo. Eu tenho aqui a carta do homem, com as cartas ciganas, e a carta do homem é o provedor. É aquele que vai à frente, que consegue resolver as coisas, é a coragem, é o ímpeto, não ter medo de enfrentar o que vem pela frente, tá? Então aqui na questão das emoções, vocês estão emocionalmente com muita coragem, com muita vontade de fazer alguma coisa para provar para vocês mesmos o quanto vocês podem ser úteis, quanto a tua força é importante. E nós estamos aqui reforçando o que foi dito aqui no comportamento, tá? Como conselho, caíram muitas cartas aqui, como conselho, eu peço aqui ao tarô uma carta de conselho para esse setor. O que nós temos aqui como conselho para os arianos?
o Rei de Ouros. Olha que interessante, nós temos a Rainha de Ouros aqui e agora nós temos o Rei de Ouros aqui. Independência, a gente tem aqui estrutura junto com esse imperador. Então, emocionalmente, vocês estão sendo muito bem indicados. Então, se acontecer alguma coisa com vocês, do tipo alguém pedir ajuda, ou se vocês tiverem que se colocar numa situação que exija de vocês coragem, certeza, confiança, é o momento. Se vocês estão sofrendo por isso, o mês de junho vai trazer situações onde vocês vão se colocar à prova, porque emocionalmente vocês estão preparados, tá bom? Agora, na terceira coluna, nós temos as coisas que vêm de fora, as influências externas, e olha aqui que conversa tá tendo aqui. A torre. O que é a torre, pessoal? A torre é quando tudo muda, é quando tudo tem que começar do zero, estruturas caem, planos se desfazem, as coisas não são mais as mesmas, é preciso recomeçar. A carta da torre é o recomeço, e isso não é algo negativo. Muitas vezes a gente está numa situação ruim e não está vendo porque se acostumou com aquilo ali, né? Infelizmente a gente se acostuma também com o que é ruim. Então aqui a carta da torre vem trazendo aqui a tua libertação. Para aí, vamos começar tudo de novo? Vamos refazer essa história. Olha para o teu caminho, olha o que tu plantou. Aqui o 7 de ouros vem, é uma carta que fala assim, é uma reflexão, dá uma revisada na tua caminhada, mas fala verdadeiramente o que foi que tu plantou, para estar colhendo o que vem agora para ti. E aí nós temos aqui do lado do cigano, a cigana. Nós estamos falando aqui de questões externas, tá? Questões externas. A carta da cigana fala da alegria da vida, fala da questão do recebimento, fala da inteligência, fala da emoção, assim como a carta do homem é a carta da coragem, da inteligência racional. Aqui na carta da mulher nós temos a inteligência emocional. Claro que sempre haverá um equilíbrio, mas elas estão uma do lado da outra, então existe muito equilíbrio entre as coisas que estão acontecendo emocionalmente com vocês, com as questões que estão vindo de fora, o que a vida está trazendo para vocês aqui. É um momento muito bom para vocês aí começarem a trabalhar o crescimento, a mudança, né? Rever, fazer uma revisão de tudo que vocês têm vivido até agora. Como carta de conselho, o que nós temos para os arianos? O que vem de fora, as questões externas. Qual a carta que vem aqui para dar um conselho? Olha quem chegou. Um cavaleiro de ouros, pessoal. Que carta maravilhosa aqui, porque ela fala de estratégia, plano, fala de momento certo. O cavaleiro de ouros, ele é aquele que administra, ele planeja, ele aguarda. Quando tudo estiver bem organizado, ele entra em ação. Ele entra com a sua inteligência, com a sua calma, com a sua paciência, para que as coisas deem certo. Então, o que vem para vocês aí, né, como fatores externos, né, as chamadas que a vida vem dando para vocês aí, tem a ver, então, com algo planejado, algo que vai trabalhar aí os dons de vocês, né, as suas experiências, aquilo que tu já sabe fazer ou aquilo que tu tá querendo colocar em prática. Aqui a tua inteligência, o teu valor sendo colocado aqui realmente para trabalhar, tá? Nas questões internas agora, que sejam questões de alma, de profundidade, aquilo que está lá no teu inconsciente que precisa ser trabalhado, o que nós temos? Olha quem veio, a carta do Arcano 15, que é a carta do Diabo. E essa carta fala das nossas questões, de como a gente consegue conciliar aquilo que é bom para nós, né, a questão do egoísmo, sem sermos egoístas, mas sim a gente saber o que tem que fazer entre aquilo que é bom para todos, não só para mim. Tem que ter cuidado com esse tipo de carta, porque a carta do Arcano do Diabo ela é uma carta boa, ela te ensina a te cuidar, mas se tu não tiver cuidado, tu acaba por ser viver só para ti, só no teu umbigo, e aí fica ruim, né? Então o que acontece aqui, ó?
As questões de alma aqui a gente está falando da libertação, talvez aqui seja a quebra de muitos paradigmas, talvez aqui estruturas internas estejam aí sendo trabalhadas, a tua visão, porque a gente começou com o pendurado, né? O pendurado é aquela carta de quem está numa sofrência, de quem está um pouco angustiado, e que está um pouco fraco para alguma coisa e não quer sair dali, quer ficar só naquele mundo, né? Na zona de conforto. Já a carta do diabo, ela já vem quebrando essas correntes, tanto é que é o que está ali, ó, a imagem, quebrando correntes, né? Não se escravize, não te amarra a tudo isso, é o rompimento, uma contrária da outra. Na sequência, eu tenho 6 de ouros, olha que carta, essa é a carta da generosidade. Simplesmente isso, a carta da generosidade, tanto tua para com os outros, quanto do mundo, né, dos outros contigo. É o momento da troca. Se eu estou numa situação boa, é hora de eu fazer a minha doação. Se eu não estou numa situação muito boa, é hora de aprender também a pedir, é hora de também baixar o meu grau aí de orgulho e também conversar com as pessoas. Já está dizendo aqui, ó, na carta do 2 de copas, quando a gente está falando aqui da personalidade do comportamento. Então, está acontecendo isso. A tua alma está aqui reivindicando um olhar mais generoso para a vida. A carta do urso, com as cartas Lenormand, com as cartas ciganas, a carta do urso é isso. Eu preciso ir atrás daquilo que eu quero. Mas se eu não encontrar o que eu quero, o que eu vou fazer? Eu preciso pedir, eu preciso perguntar, eu preciso ter uma ideia. Alguém pode me ajudar? Se eu não consigo, então eu me recolho. A carta do urso fala de intensidade, mas também fala muito de inteligência, né? Respeitar os ciclos. Tem momentos em que eu vou estar na abundância, tem outros momentos em que vai estar na falta. E isso é cíclico. É como a estação da natureza, as estações, né? Então a gente tem que perceber isso. Como carta de conselho, o que nós temos aqui para essas questões interiores, questões de alma? Olha aí, ó, 7 de paus, é uma carta que fala de cuidados, de se defender, de se cuidar, de conseguir entender realmente o que está me perturbando, até preciso desconfiar disso, posso confiar naquilo. Entendem como é que é isso? É a carta da confiança, então versus desconfiança, né? Com a carta do urso, a gente tem muito disso, porque o urso, como ele é muito intenso, ele se sente sempre o dono da situação, porque ele pode muito, mas ele não vai poder sempre. Tem coisas que não vão estar disponíveis. Então a tua alma aqui, o teu caminho interior é o dom da generosidade, compreender quando vai ser trabalhado a tua generosidade e aquilo que tu recebe, certo? Vamos lá. Nas questões materiais agora, o que nós temos? A carta da justiça, né? Já vamos começar falando, se tu tiver alguma questão aí de justiça, então, na tua vida material, se tu tem algum tipo de processo aí rolando, né? Alguma coisa que tu precisa pagar ou receber, tá aberto para isso. E outras questões de justiça também que vão se formando aqui, né? Não nós estamos falando só da justiça material, mas também podemos estar falando da justiça divina, né? Das questões, das coisas sendo colocadas em seus lugares, dos assuntos serem esclarecidos, né? De problemas resolvidos. Eu tenho o Pagem de Ouros, trazendo novidades sobre isso. E a carta da âncora, que fala muito de movimentação. Para mim, vem muito aqui questão de quem tem problemas na justiça, quem tem causas para serem resolvidas, assuntos para serem esclarecidos, né? Tá aí. As coisas vão ganhar novidade, vão se movimentar. Se tem algum processo parado, o negócio vai andar agora em junho, tá? Como carta de conselho, o que os arcanos dizem? Dizem para os arianos em questão material, o que está acontecendo ali? Qual o conselho, por favor? Olha aqui, olha que maravilha. A roda da fortuna. Então, pessoal, vocês aí, arianos, que estão com alguma questão judicial, seja ela, como eu falei, questão de justiça, processo, tribunal, essas coisas, tem movimento. Outros tipos de
igualdades que precisam ser verificadas, né? Às vezes são assuntos, né? São questões assim mais íntimas, né? Que não é uma coisa que foi levada para tribunal, mas foi levada para a vida. Também tem aqui um movimento, tá? Então, de qualquer forma, pessoal, a justiça sendo feita. Invoquem aí, né? Deus, justiça dentro do credo de cada um, né? Que vocês consigam aí receber o que precisa ser recebido e pagar o que precisa ser pago, certo? Porque a justiça tem sempre os dois lados, né? Pessoal, a última aqui, nosso último campo aqui é o campo da espiritualidade. O que nós temos? A força, melhor carta para a espiritualidade, né? Que fala dos nossos poderes divinos, da nossa proteção, dos nossos guardiões. Então aqui vocês aí, já com a carta da força, significa que tem proteção para vocês. O 8 de paus vem aqui com abrindo esse caminho para vocês. Tenho aqui na carta cigana a carta dos ventos, né? A carta dos ventos. E essa carta fala de mudanças e de questões aí de proteção, como a gente poderia dizer aqui, que a carta das nuvens ou dos ventos, ela vem dissipando alguma coisa para vocês, vem trazendo aí também para vocês, né, uma luminosidade, vem trazendo mudança espiritual. Então pode ser a presença de alguma entidade, de alguma luz para vocês, né, aquilo que vocês estejam aí mais abertos à espiritualidade agindo na vida de vocês, protegendo. E a única coisa que vocês precisam realmente é sentir, se entregar para isso, para poder perceber. Como carta de aconselhamento, o que vem aqui para vocês? Na espiritualidade, para os arianos, uma carta. Olha aí o que saiu. Nada mais, nada menos do que o eremita. O eremita é uma carta que fala muito da espiritualidade, porque é um momento de recolhimento, de encontrar a sua luz interior, a sua força interior, né? O seu autoconhecimento. Então, a espiritualidade muito próxima de vocês, bastando que vocês se entreguem a essa força. Como eu disse antes, né? É preciso se entregar a isso, se abrir para isso. Processos meditativos, processos de emanação de energia, né? Não é só o pensamento, não adianta pensar no bem e não se sentir bem, não adianta pensar nas coisas boas, mas não sentir que as coisas boas são para vocês. Então a espiritualidade vem aqui com a força, e a força é uma carta que fala dos teus êxitos, de tudo aquilo que tu já passou. Qual é a tua força? Tu já foi forte em algum momento? Então pega esse momento e analisa. Como que tu foi forte? Por muito menos as pessoas acabam caindo, por muito menos as pessoas se desvirtuam, mas tu tá aí firme e forte no teu caminho. Se tu não foi firme e forte, pelo menos tu tenha consciência, não repita mais isso. Então aqui é um caminho que se abre para vocês, a luz que vai chegando para vocês conforme vocês vão entendendo o que está acontecendo. Então se concentrem na força de vocês, abandonem vícios, abandonem hábitos que não levam a nada, e se recolham, né? Peçam aquele, sabe, se afasta um pouco das coisas que não fazem sentido. O eremita faz isso. O eremita, ele se afasta, não porque ele não quer mais ou porque ele não gosta mais das pessoas ou da situação, mas porque aquilo não faz mais sentido. Então é uma coisa assim de respeitar a escolha de cada um, mas tu escolhe uma coisa diferente, tu escolhe te conhecer e tu escolhe a conexão com o divino. Certo, pessoal? Então, essa leitura foi muito boa, achei muito bonita, muito profunda aí para os arianos. Espero que vocês tenham sentido aí no coração de vocês também, e que cada um consiga aí encontrar no mês de junho as melhores respostas, as melhores atitudes, as melhores energias, certo? Essa foi a leitura então. Agradeço a todos por terem ficado comigo até aqui e nos vemos na nossa próxima leitura. Grande abraço, tchau, tchau.